eu recebo Virgínia Pérez, ela é sexóloga. Virgínia, a gente estava com saudade de você, mulher. Que bom tê-la novamente aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, também estava com saudade, Robertinha. E a gente recebe aqui o Anderson. Anderson, o seu sobrenome é Peroba mesmo? Peroba. Peroba mesmo, viu? Porque a história dele, você também foi cara de pau, né? Registrado em cartório pelo... Tá vendo? Conta pra gente. Essa história aí, você já viveu um pouco disso? Então, Roberta, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Com 18 anos de idade, eu tive o meu primeiro relacionamento. E vivi com essa pessoa 4 anos. Tive 2 filhas com essa pessoa. Mas, conforme foi a vida a 2 ali foi desencadeando, começou a dar errado. Começamos a não viver, entendeu, um relacionamento legal. E nisto houve atritos, né? Houve confusões e tal. E nesse meio tempo, eu, no trabalho, onde eu trabalhava na Praia da Costa ali, eu conheci uma outra pessoa. Conheci essa outra pessoa. Aí você ficou com as duas? Começamos assim. Eu e a primeira, nós estávamos separados de corpos. Vivíamos juntos, dentro da mesma casa, mas separadas de corpos, porque já não dava mais, já não tinha mais como ter, né, relação. Mas vivíamos juntos. E eu conheci essa pessoa lá na Praia da Costa. Hoje eu tenho 30 anos de casado. Né? Depois que eu conheci a Martinha, que é a minha esposa atual, né? Estou com ela até hoje, 30 anos. Mas você ficou quanto tempo nessa faixa ali, mantendo as duas situações? Por volta de uns 8 meses. Como é que você conseguiu? Cara, o homem ele é mais fácil de conseguir levar um relacionamento a 2 escondido do que a mulher, porque o homem ele é visual e ele não se expõe tanto. A mulher, quando ela quer terminar um relacionamento, ela já bota para quebrar, ela já mostra que acabou e separa. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Então, você acredita que o homem consegue enganar mais fácil essa história aí? Com certeza. A Virgínia está aqui concordando. É isso mesmo, Virgínia? 100%. Né? Os casos que eu pego no consultório, né, pego vários casos, não só da pessoa vir diante de uma crise conjugal ali no relacionamento, que ela vem, que ela não está conseguindo administrar as 2 relações, acontece isso, vem pedindo ajuda, porque, olha, eu não estou dando conta, eu tenho 2 relacionamentos, estou em surto, está muito difícil para mim, preciso da sua ajuda. Outros vêm, teve uma traição, a pessoa descobriu, aí às vezes já tem um relacionamento de 2, 3 anos, descobriu um filho extraconjugal, e aí a esposa fala, não, olha, para a gente continuar junto, precisa de terapia. Então, é muito comum. E aí, quando eu vou perguntar a esses homens, né, como é que eles faziam para fazer essa conciliação, é geralmente assim, no horário do trabalho, falava que tinha uma reunião extra, falava que tinha alguma coisa. Às vezes, nas viagens, eu levava a outra junto, falava que ela não dava para ir, porque era muita gente. Então, sempre tem essa questão dessa conciliação. E eu pego ainda muitos casos que, às vezes, os filhos passaram por algum trauma e vieram do luto. E, nesse luto, descobriram a amante do pai. Nossa, tem gente já participando. Eu ficava com 2 ao mesmo tempo, lá no Shopping Vitória, quando tinha um varandão. Eu lembro dessa época do varandão, gente. Eu beijava as 2 sem elas saberem. E você tem uma história para contar sobre esse assunto? Pessoas que conseguiram levar 2 relacionamentos ao mesmo tempo. É possível, Virgínia, a pessoa amar 2 pessoas ao mesmo tempo? Geralmente, um ama e o outro é uma questão de convenção, é uma questão de família, é uma questão de comodismo. Financeiramente, não compensa me divorciar porque eu vou tomar prejuízo ou vou expor meus filhos a uma coisa que eu não tenho vontade. Mas existe a divisão de sentimentos? Eu não sei se eu estou gostando mais de uma ou se eu estou gostando mais da outra. Não, todo mundo chega falando exatamente o que está sentindo. Ninguém tá no consultório, ali, né? Lógico, no momento de confissão, ninguém fala que ama as 2 pessoas. Até hoje eu não peguei ninguém que falasse assim, eu amo as 2 pessoas. Não, eu amo fulana e por conta disso vou ficar com a fulana. Mas é válido ressaltar, Roberta, que eu atendo mulheres também que traem, tá?
Sim, a gente já até noticiou, né, aqui também. A frequência, lógico, dentro do meu consultório, eu estou falando do meu consultório, a frequência é muito maior de homens que traem, se a gente for correlacionar com a quantidade de mulheres que traem, entendeu? Algumas mulheres não suportam o peso e acabam confessando, por isso vem para o consultório, entendeu? Algumas não confessam. Algumas não confessam? Não, é mais fácil o homem confessar do que a mulher. Anderson, como é que você fazia nesses 8 meses para tentar levar essa vida dupla? Tipo, por exemplo, nesse caso ali, ó, o cara não tinha rede social. Tudo bem que na sua época a gente está falando de um período também de uma fase que não existia. Ele inventava ali um trabalho que podia precisar dele a qualquer hora do dia. Como é que você fazia? Então, eu trabalhava num período de 12 horas, entendeu? E nessas 12 horas eu tinha um tempo livre. E nesse tempo livre era o tempo que eu estava namorando. Era o tempo que eu tirava para namorar. Mesmo trabalhando, eu estava namorando. Entendeu? Então, não tinha problema. Em casa, eu já... Uma sabia da outra? Não, ficou sabendo depois. Depois de um tempo. Depois, quando eu me separei mesmo, fui morar em outro local, aí ela ficou Quando você fez sua escolha, decidiu que era aquilo que você queria, aí ela soube. É verdade. Houve uma conversa antes, né? Porque no dia que eu resolvi sair de casa, eu falei, não dá mais, já não dá para conviver mais. Ela segurou minha bolsa, eu saindo de casa e falou o seguinte, olha, eu vou mudar. Foi no dia que eu falei para ela, você teve 4 anos para mudar. Às vezes o erro é da gente também. Sim, falta de comunicação, né? Falta de comunicação. Mas, naquele momento, eu já estava por aqui, já estava vendo que poderia acontecer alguma coisa pior, né? Agressão, talvez, nunca agredi. Mas já estava naquele ponto de não conseguir mais segurar pelos conflitos que tinham. E aí, resultado, eu falei, vou embora. Ela disse, não, eu vou melhorar. Eu falei, você teve 4 anos, não melhorou até agora, não melhora mais. Fui embora. Peguei minha mala e fui embora. Gente, isso é mais comum do que a gente pensa. Sim. Tem um monte de relato aqui chegando. Boa tarde, Alberta. Eu também já namorei um cara assim, namorando comigo e casado. Eu era muito sonsa. Daqui a pouco Virgínia vai falar pra gente quais são as dicas, o que a gente começa a prestar atenção de possíveis sinais de que a gente está sendo passado para trás, que tem outra pessoa na história. Já fui muito enganada, eu era usada, tem gente dizendo. Outro relato, eu namorava por 3 anos, eu tinha uma amante e eu tinha folga na segunda-feira. Toda segunda-feira eu via minha amante. Eu levei isso por 3 anos. Hoje não estou mais com a que eu namorava e assumi a amante. Outro relato, boa tarde, Alberta, meu irmão era assim, enganava a esposa. Tem um relato aqui que chegou pra gente. Boa tarde, eu tive 2 namoradas no mesmo tempo. Botaram até nome. Vânia e Tânia. Atenção, Vânias e Tânias. Eu bebia e trocava os nomes. Você chegou a trocar nome, Anderson? Não. Não chegou a acontecer isso. Nunca troquei o nome. Tem outro relato. Há 30 anos eu consegui ter 3 namoradas ao mesmo tempo. Durante 1 ano, sendo uma em Rio Marinho, em Cariacica, outra em Argolas, em Vila Velha, e outra em Barra Mares, também em Vila Velha. Eu quero saber por quanto tempo essa pessoa conseguiu manter. Como é que tem tempo e dinheiro, hein? Porque, vou te contar, hein? E cara de pau também. Eu acho que tem que ter muita disposição, porque dá muito trabalho. Para quem atendo no consultório, mantenho a frequência de atendimento, que tem 2 relacionamentos, é um desgaste emocional muito grande, além de financeiro. Mas emocionalmente é muito grande, porque você tem uma demanda de conflito, né? De questões domiciliares para resolver de 2 casas, que é pesado. E por isso que é cansativo, entendeu? Geralmente eu oriento, larga, né? um lado, solta uma corda, porque você não vai aguentar, vai ficar, né? E realmente tem gente que consegue levar mais de 2 relacionamentos. Isso eu vivo no consultório com pessoas que conseguem levar mais de 2 relacionamentos. Uma sabendo da outra? Não, ninguém sabendo de ninguém. Gente, pensa, uma namorou com o cara 8 anos, a outra 3 anos. Aí ela começou... Hoje elas se falam. Hoje elas se tornaram amigas. Então, meu pai, né, uma coisa pública, se não fosse eu não poderia falar, mas meu pai levou um relacionamento extraconjugal com a minha mãe no caso era amante, né, durante 18 anos, e a esposa dele sabia.
E você é fruto? Eu sou a melhor filha do meu pai com a melhor amiga da mulher dele. Aí, tá vendo? Esse negócio de amizade é complicado. Fala com a gente no microfone. Eu morei em Portugal, uma época, e eu convivi muito com o pessoal de África. E o pessoal de África tem vários relacionamentos. Cultura, né? Cultural. 3, 4, Mas 5. isso é cultural, né? Só que- Lá, né? Aqui não, né? Só que eles reclamavam também que tinham várias sogras, e esse que era o maior problema. Sobrou pra sogra. Era Agora, difícil. hoje as duas mantêm contato? Sim, por causa das filhas. As filhas ficaram comigo, entendeu? Eu as criei, eu e minha mãe. E a gente tem contato hoje, sim. Tem. Agora, Anderson, como é que foi encarar essa história de frente? Que chegou uma hora, então, quando você assumiu tudo que estava acontecendo, você precisou encarar isso de frente. Então, eu tive que fazer a escolha. E eu acredito que eu fiz a escolha correta, que hoje eu tenho 30 anos de casado, tenho uma filha de 23 anos de idade, vivo muito bem com minha esposa, entendeu? Aproveita e manda um beijo para ela, né? Hoje é sexta-feira. Beijo, Martinha. Beijo pra Martinha. É isso aí. E, Virgínia, a gente tinha falado das dicas, né? Como é que a pessoa percebe? Porque a mãe dessa menina falou, minha filha, só você não percebe. Com certeza ele tem outra. Às vezes as pessoas ao redor enxergam menos quem está dentro do relacionamento. Isso é comum, né? Porque dentro do consultório é muito frequente as pessoas falarem assim, nossa, por que eu não vi isso antes? Né? Então, quando a gente está apaixonada, a gente tem uma tendência natural a negligenciar aquilo que está na cara, que é óbvio. Então, é muito comum isso acontecer. Eu acho que a primeira coisa é padrão de comportamento. O cara some todo final de semana. Todo final de semana ele some, você não consegue falar com ele. Na rede social dele só tem ele ou coisas aleatórias. Futebol, música, alguma coisa que ele gosta. E ele nunca está lá. Estranho, hein? Dá na hora de abrir o olho. Por quê? Não é possível que você não pode aparecer no Stories. Né? A questão do aparelho celular. É absurdo como que isso tem um sinal muito evidente. A posse pelo aparelho e não deixa o aparelho dando sopa. Essa descobriu mesmo assim. Tocou o telefone dele, apareceu a foto da outra. Mas que mole que ele deu, hein? Anderson, você que é expert no assunto, ele deu mole, hein? Colocam no modo avião e aí acaba esquecendo. Em um momento Um momento a casa cai. Um momento a casa cai. É muito engraçado hoje em dia os carros que conectam no celular e os maridos não aceitam hipótese nenhuma conectar o aparelho no carro. O que pode acontecer de aparecer e aí vai dar uma confusão. Já vi casos assim no YouTube também. Você sabe o que acontece? Eu acho que devido a essa situação que aconteceu hoje, a Marta, né, que é minha atual esposa, vira e mexe, ela tem uns, entendeu? Assim, Uns gatilhos. Tem uns gatilhos. Ela, o que está acontecendo? Entendeu? Ontem mesmo, uma amiga, que eu trabalho na área da saúde, uma amiga ligou para mim, falando que uma esposa de um senhor que eu ia levar ele hoje para uma situação clínica lá, né? Quando ela falou esposa, aí a minha esposa saiu lá de dentro do quarto e falou, que esposa de quem? O que você está falando aí? Entendeu? Então, já começou aquela cisma. Aí eu tenho que explicar toda a situação. Ela já conhece o histórico um pouco, né? Fica com o pezinho atrás, né? Fica. Outra coisa, trocar nome. Trocar nome repetidas vezes. Teve gente que falou aqui que trocou de nome. Trocar nome, sumiu na segunda-feira, é dia de folga. Não tem dia de folga? Mas como assim que você trabalha numa escala direta? Fica ligado, os sinais, eles estão aí e a gente só negligencia. Abre o olho. E não conversa com alguém que te ama de verdade, porque a pessoa já observou e já vai te dar as dicas ideais para você. Tá certo. Gente, obrigada pela presença de vocês. Anderson, agradeço muito a sua honestidade aqui com a gente. Tá bom? Volte mais vezes, tá?